Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que está sendo reeditada e republicada pelas edições Livre, que é A Escravidão, de Joaquim Nabuco. Tá? Vou falar um pouco sobre essa obra, apresentar os principais pontos interessantes dela, mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para quem tiver interesse em adquirir a obra. Tá? Trata-se de um clássico sobre o tema, né, escrito já em território nacional, e é o primeiro manifesto abolicionista escrito no Brasil. Tá? Antes de falar propriamente do conteúdo, né, da obra, o autor escreveu essa obra Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que viveu entre 1849 e 1910. Ele foi político, historiador, jurista, jornalista e formou-se pela Faculdade de Direito do Recife, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Iniciou sua carreira política como deputado, cargo que exerceu por 4 mandatos. Incansável defensor do abolicionismo, foi um dos grandes diplomatas do Império Brasileiro, além de orador, poeta e memorialista. Então, vocês já podem presumir o conteúdo que virá, a profundidade com que ele trata os temas. Inclusive, no período, né, em que ele escreve essa obra, ele vai fazer críticas veementes tanto do ponto de vista filosófico, moral e religioso à escravidão. Tá? O livro inicialmente seria dividido em 3 partes, tá? Que seria a primeira parte, o crime, né, relacionado à escravidão, a história do crime, e a terceira parte, que não chegou a ser escrita pelo autor, seria a reparação relacionada ao crime cometido pela escravidão, o fato da escravidão em si. Né? Então, ele já começa, quando ele vai falar a respeito do crime, ele vai falar sobre as degenerações que a escravidão causa, tanto social quanto moral, e abala os laços profundos que ligam a sociedade. Então, ele trata, inclusive, com críticas veementes à Igreja Católica, porque ele fala que existiu uma espécie de dupla moral. A moral que era utilizada, aplicada àqueles que eram cidadãos livres e àqueles que eram escravos, né? Que como que era possível pregar sobre a misericórdia de Deus e ainda assim não criticar os proprietários de escravos que estavam, seja nas missas, nos fins de semana, enfim. Fala da utilização de escravos pelos próprios membros da igreja. Então, ele faz uma análise de todos os pontos de vista, num cunho bem filosófico, como a própria escravidão causaria essa degradação dos valores sociais. Um ponto que me interessou muito é quando ele trata... primeiro ele vai falar também sobre quais, porque na época justificavam a escravidão do ponto de vista cristão, falando que ela estava presente na Bíblia, que era aceitável, que Jesus não criticou essa instituição que seria a escravidão. Então ele vem fazendo um apanhado desde o ponto de vista de escravidão e a filosofia. Tá? Aí ele vai falar do Velho Testamento, que a escravidão é a própria negação do Evangelho de Cristo, do cristianismo. Aí ele vai falar de Jesus e a escravidão, e ele faz uma análise de um ponto de vista até psicológico sobre a escravidão, quando ele vai falar da escravidão da mãe, né, do bebê, o feto, quem é o pai, né, as surras e os impactos causados ali pela mãe, né, no momento da amamentação, nos primeiros anos de vida, e o quanto isso causava corrupção da criança, certo? A vida e a análise do próprio Código Criminal da época. Na segunda parte, que é sobre a história do crime, bom,
Aqui ele vai começar a fazer uma análise da escravidão desde o período antigo, tá? Do seu surgimento, de quando se passa pelo período da Grécia, Roma, e tem alguns pontos que pelo menos para mim, são de extrema importância pelo seguinte. Às vezes o tema escravidão ele é abordado só sob um aspecto específico, de acordo com a visão de determinados grupos. O que acontece aqui, quando ele vai analisar a história do crime, ele vai falar sobre o tráfico dos escravos, especificamente aqui no Brasil. Então ele vai falar sobre como os portugueses, né, no momento se beneficiavam do tráfico de escravos, mas ele vai falar também como os próprios africanos se beneficiavam do comércio de escravos, né? Inclusive ele trata aqui na página final de 83 e 84 especificamente sobre os valores que eram pagos e como eram feitas essas negociações, né? E como os próprios africanos começavam a pegar os seus habitantes, né? As pessoas do país em si, para poder fazer emboscadas, etc., para poder virarem material para venda e angariar dinheiro para o reino, né, da África. Enfim, ele conta toda a história aqui. Inclusive, no final desse capítulo, ele vai tratar da quantidade de escravos, ele faz uma relação, quantos foram emancipados, em que ano, né? Ele faz tabelas do ano de 1865 para 1855 para frente. Então, assim, para nós, não há dúvidas de que, infelizmente, ainda existem escravos no mundo. Tá? E a escravidão é um ato condenável sob todos os seus aspectos. E infelizmente essa prática perdura até os dias de hoje. O interessante desse livro é que ele traz uma visão de quem estava, primeiro, especificamente do Brasil, né? Sobre todos esses pontos de vistas condenáveis. E também ele mostra o panorama da época, o panorama social da época. Então, esse livro, eu acho que primeiro que ele é um clássico reeditado, então torna ele importante, as pessoas vão ter mais acesso a esse tipo de tema, e também sobre esses outros aspectos que eu disse aqui, já que se trata, né, como eu disse, do primeiro manifesto abolicionista, então mostra muito do contexto geral aqui do cenário político, já que ele tinha todo esse envolvimento e era um jovem quando escreveu, ainda estava na faculdade de Direito. Enfim, dá para se perceber já a maturidade desse jovem ao tratar de um tema tão importante, né? Bom, então fica aqui a minha indicação, tá? É um livro muito interessante. Na verdade, ele é um estudo, uma espécie de ensaio, tá? A Escravidão, do Joaquim Nabuco. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixarei, como eu disse, na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir. E um abraço e até a próxima.